Bom dia, caros alunos. Então, vamos dar início a mais uma videoaula de matemática, aula número 08. Não esqueçam mais uma vez, videoaula dada é aula dada, tá? Então, a aula presencial é outra aula, não vai ser recuperada essa aula. Então, vocês têm que assistir essa aula, fazer os exercícios, entrar no fórum e tirar as dúvidas. Então, vamos lá, nossa aula é número 08. Vamos falar sobre o quê? Do nosso livro, aula 08, eixo real. Vamos falar agora do eixo real. Então, o eixo real é aquela reta que vocês aprenderam, né? Então, cada ponto daquela reta é um número real. Apesar de você não estar vendo, né? Cada ponto é um número real. Por exemplo, os números naturais não. Os números naturais são pontos isolados, né? 1, 2, 3, o 0, entre eles não tem nada. Os números inteiros também, né? É o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e vai para o infinito dos dois lados, e entre eles não existe nenhum número. Já os racionais, não. Os racionais, eles são os números entre 0 e 1, existem infinitos números ali, racionais. Porém, ainda não completa toda a reta, ainda há lacunas. Essas lacunas vão ser preenchidas pelo outro conjunto que a gente conheceu, que é os irracionais. E aí, sim, aquela reta todinha, né? Uma reta feita de infinitos pontos, todos aqueles infinitos pontos são números reais. Então, acompanhe aí na página 54 a 56 do nosso livro. Eixo real. Objetivo, né? Representar no eixo real todos os tipos de intervalos. Operar com intervalos. Então, lembra, a gente já falou alguma coisa sobre intervalos, né? Intervalos números reais, vai de certo número aberto ou fechado, a outro número aberto ou fechado. A cada ponto de uma reta pode ser associado um único número real. E a cada número real podemos associar um único ponto. Então, uma reta, né? Preferencialmente a gente usa a reta na horizontal. Porque a vertical vocês vão aprender que a gente utiliza para um outro conjunto numérico. Mais à frente, lá por volta do terceiro ano, segundo ou terceiro ano. Então, está aqui, no nosso eixo real. Então, vocês vejam. Está representado aqui, né, em maior, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. O infinito aqui, o infinito lá. Esse é o eixo real. Mas entre eles, ó, nós temos aqui, ó, o menos π, tá? O menos 2,7, a menos raiz quadrada de 5, né? Esse número aqui é um irracional algébrico, né? Esse é um irracional transcendente, na aula passada. E assim sucessivamente. Então, presta atenção. Cada pontinho aqui dessa reta, que são infinitos, né? São infinitos, é um número real. Então, a gente tem que saber também colocar onde a gente coloca números reais aqui. Por exemplo, entre o menos 4 e o menos 3, o menos π entra ali, a gente tem que ficar assim, né? O menos π entra ali. Entre o menos 3 e o menos 2, entra o menos 2,7, sim. O menos raiz de 5, também. A gente vai ver aqui, ó, raiz de 5 é maior que a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Se é maior que a raiz de 4, certo? Então, o negativo é o contrário. Então, a raiz de 5 é menor do que a raiz do que menos 2, né? Porque a raiz de 4 é essa aqui. Continuando. O conjunto x pertence ao reais, tal que 2/3 é menor que x menor ou igual a 5, é um intervalo que vai aberto aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse símbolozinho aqui, chamado de colchete, né? Colchete voltado para fora do número, quer dizer que aquele número ali do intervalo, ele não pertence ao intervalo. Tá? Ele está ali para dizer que aquele é o limite, é onde termina o intervalo. Porque nós já vimos que números reais, né, tem infinitos números, entre 2/3 e 5. Infinitos números. Então, esse intervalo está representando esses infinitos números que tem ali. E aqui, ó, vocês veem se está virado para o número. O colchete virado para o número, quer dizer que esse número pertence. E aí o simbolzinho, ó, menor ou igual. X é menor ou igual. Então, o x pode ser o 5. Quando ele diz que 2/3 é menor que x, 2/3 não pode ser x. Ele é menor que x. É um intervalo aberto à esquerda. Aberto à esquerda e fechado à direita. Está aqui, ó. Então, para representar na reta, né, no eixo real, representar um intervalo aberto, nós usamos aqui, ó, uma circunferência. E já para representar ele intervalo fechado, usamos o círculo. Então, a circunferência é a linha que delimita o círculo, certo? O círculo a gente encontra a área, a circunferência a gente encontra o comprimento. Então, vamos lá. De extremos, 2/3
está ali. Então, aberto, ele é menor. Então, ele não entra no total. E 5. Então, são todos os infinitos números que existem, né? Entre 2 terços e 5, está nessa reta aqui, a gente representa desse jeito. Está aqui, ó. Então, a gente escurece nessa parte aqui para dizer que não estamos incluindo esses números aqui, apenas os números entre. Menos 2 terços, que não entra, com 5, que entra, fechado, aberto. B. O conjunto x pertence a R, tal que x é maior ou igual a raiz de 2, então vocês vejam aqui, ó, que não colocou o quê? Ele é maior ou igual a raiz de 2. Ele é maior ou igual a raiz de 2. Está vendo que não tem outro extremo? Então, o outro extremo é quem? É o infinito. Aí você vê, é infinito positivo ou negativo? Ele diz que é maior que a raiz de 2, raiz de 2 é positivo, se ele é maior que a raiz de 2, ele vai para o infinito positivo. Então, o intervalo fechado em 2, e agora presta atenção aqui, ó. O infinito é sempre representado como intervalo aberto, porque nós não conhecemos o infinito. Esse menos, com esse símbolo aqui, não quer dizer que é o último número, não, quer dizer que aquilo ali continua, tá? Vai para o infinito. Então, é uma representação de que vai para o infinito, não um número infinito. Ah, esse aqui é um número infinito? Não, não existe esse número infinito. Isso aqui é uma representação de que esse intervalo está indo para um infinito positivo. Então, a representação dele, ó, fechado aqui e aberto lá. Então, vai ser fechado desse lado e aberto desse. O infinito está ali, fechado em raiz de 2, está aqui, e vai para o infinito. Então, eu vou preencher tudo isso aqui, ó, indo para o nosso infinito. Então, essa é a representação. Quando eu tenho apenas um, está vendo? Aqui eu tiro os dois, ó, né? Os dois para o intervalo. Tá? Delimitando. Aqui ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Então, esse intervalo aqui é ilimitado à direita. Certo? Ele é limitado à esquerda e ilimitado à direita nossa. Exercício resolvido. Vamos lá. Dados os intervalos. Então, o intervalo A, aberto em 5, fechado em 9, tá vendo? B, fechado em 7, aberto e fechado em 11. C, aberto em menos 2, e aí, né, aberto em menos infinito. E D, aberto em mais infinito, que é menos infinito, e fechado em 8. Aí pede para determinar A união B, B interseção A interseção B, e C menos B. Lembra dessas notações, né? Conjunto. Quando eu quero unir os dois, tem que juntar tudo que tem um e tem no outro. Interseção. Só vou pegar aquilo que tem em um e também tem no outro. Diferença. Eu vou pegar os elementos que tem no conjunto de cá, que não tenha o outro conjunto. Resolução. Vamos para o primeiro. A união B. Então, a união B, como é que eu vou representar? Primeiro, eu vou representar na reta o conjunto A e o conjunto B. Então, A ele diz que é aberto em 5, está ali, e fechado em 9, está ali. E tudo isso aqui me vale, menos o 5, né? Mas todos eles que estiver depois do 5. Por que é assim? Porque tem o 5. Eu não sei qual é o outro número que eu vou colocar aqui. É 5, o quê? Né? 5, zeros infinitos, né? Sabe-se lá quantos zeros eu tenho que botar para botar umzinho lá no final. Não consigo representar. Então, a gente põe que o 5 é o limite. Tá? O 9 não. O 9 pertence ao intervalo. Tá aí. Agora, vamos ver o conjunto B. O B era fechado em 7, fechado em 11. Então, está ali o nosso B, fechado em 7, círculo, fechado em 11, círculo. E todos os números que tiver entre eles. Então, para mim fazer esse tipo de exercício, eu tenho que representar a numérica para me visualizar o que está acontecendo. Agora sim, eu vou fazer a união deles. Eu vou unir esse, né? Esse com esse. O que vai acontecer? Eu já vejo aqui, ó. Eu acho que eu vou ter que pegar do 5 aberto ao 11 fechado. Como a gente faz isso? A gente faz assim, ó. A união B, representando na reta, desce esse para cá, ó. Como é união, ele tem que entrar aqui, ó. Aberto em 5. Desço esse, mas ele já está dentro, não precisa botar ele aqui não. Esse também, ó, já está dentro, ele pertence tanto a esse, conjunto A, quanto ao B. Aqui o 7 também pertence ao B, quanto ao A. E por fim, o 11, ó. O 11 está ali, o 11 pertence também, é fechado nele, e aí é só entrar com todo, né, escurecer toda essa parte aqui. Então, vai do menos 5
ao 11, quando é união de conjunto. União de conjunto eu tenho que ter todos os elementos de um mais o elemento do outro. Esquecendo, né? Sem repetir. Lembra daquela aula? Eu tenho que tirar uma vez a interseção, então aqui já foi tirado uma vez a interseção. Não peguei duplo aqui, ó. Não peguei duplo, peguei uma vez só. E aí tá, né? A união B é aberto 5, fechado em 11. Pronto, peguei todos os números que tem A e que tem B, sem repetir. E agora vamos fazer a interseção. Então vamos ver a interseção como é que fica, né? Vamos representar o conjunto A, aberto em 5, fechado em 9, e preencher tudo entre eles. O conjunto B, fechado em 7, fechado em 11, e tudo entre eles. Então agora a gente já observa também daqui, ó. O que eu vou ter que pegar? Olha só, o 7 está aqui e está aqui, menos que o 7 não tem aqui, então não vou poder pegar. Está aqui o 7 para 1. O 9 é a mesma coisa. O 9 está aqui e também está aqui. Está nos dois conjuntos. Então, a gente já visualiza que a nossa interseção vai de 7 a 9. Então, aqui o 5 não pertence ao B, então ele não entra. O 7 pertence ao B e ao A, ele entra. O 9 pertence ao B e ao A, né? Ele entra. O 11 não pertence. Então, a gente verificou aqui só para ver, não pertence. Então, eu vou preencher tudo entre 7 e 9. E o meu intervalo vai ser a interseção B, é fechado em 7 e fechado em 9. Dúvida ainda tem? Sem dúvidas? Então, vamos continuar. C menos D, como é que eu represento isso? Então, eu tenho aqui o C, menos 2 a mais infinito, e o D, menos infinito ao 8. Certo? Então, você vê aqui, ó, o menos 2 está aqui dentro. E o 8 está aqui também. Então, já tem uma ideia, né? Mas vamos representar na reta para ver. O C, vamos representar o C. Aberto em menos 2 e vai para o infinito. E aí, né? Eu não tenho como botar aqui. Só aqui. Aberto no infinito. Então, não preciso botar nada aqui. O D, aberto no menos infinito e fechado no 8. Está aqui. Aberto no menos infinito e fechado no 8. São dois o quê? São dois conjuntos ilimitados, né? Um ilimitado à direita e o outro ilimitado à esquerda. Tá certo? E aí já dá para ver, né? Se eu quero C menos D, é tudo que está em C, mas não tem D. O menos 2 e o 8 tem nos dois. Ou melhor, menos 2 não. Né? Antes do menos 2, né? Maior que menos 2. Então eu quero tudo que tem em C, mas não tem em D. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou descer, né? C menos D. E esse aqui, ele tem nos dois, não me serve. O 8 também tem nos dois, não me serve. Então, eu vou ter que tirar o quê? O 8. Fica aberto no 8. Veja que agora ele era fechado, ficou aberto. Por quê? Porque o 8 pertence tanto ao D quanto ao C. Como eu quero tudo que tem C, mas não tem em D, o 8 não pode entrar. Então, tudo aquilo ali não tem em D. Ok? Tudo isso aqui está vazio para D. Então, aqui, ó, vou pegar todos esses. Então, aí está representado. E como é que fica? C menos D, aberto em 8 e aberto em menos e mais infinito. Dúvidas, reclamações, entra no fórum, faz as perguntas. Exercício proposto, dados os intervalos A, fechado em 4, fechado em 12, B, aberto em 9, aberto em 19, C, aberto em 0, fechado em 8, D, aberto em menos infinito, lógico, né? E fechado em 14, determine a interseção B, a união B, D menos D, D menos B, olha aqui, ó, diferente, tá vendo? Isso aqui é diferente, uma coisa aqui, ó, B menos D é diferente de D menos B. Vamos ver. O complementar de um conjunto C em relação ao próprio conjunto, a união dos três conjuntos, A, B e C, né? A interseção de três conjuntos, A, B e C, e a união das interseções A, B e A, C. Vamos ver como é que fica isso também representado na reta. Vocês vejam que essa regra numérica ela facilita. Por quê? Você ficar pensando nisso aqui, só olhando para ele, vai demorar. Então você lança logo a reta e vai descobrir a solução do problema. Vamos lá, vamos representar o primeiro. A interseção B. Então, a interseção B, a gente representa o primeiro conjunto A, que ele é fechado em 4, fechado em 12. Tudo que tiver entre os dois. Mas eles também, os extremos pertencem. O B, aberto em 9, que está entre 0 e 12, né? E aberto em 19, que está depois de 12. Então, representei aqui. E tudo que está entre eles, porém não inclui nem o 9 nem o 19.
Se eu quero a interseção, já dá para ver aqui, né? Ó, pega aqui e pega aqui. Então vamos lá. O 4 não pertence a B, interseção, e não faz parte da interseção. Tem que pertencer aos dois. Pertence a A e, lembra? E pertence a B. Então ele não entra. O 9, ó, o 9 aqui, ó, esse 9 aqui, ele não pertence a esse, mas pertence a esse. Então ele vai ter que descer como? Não pertencendo. Porque o 9 não pertence à interseção. Tudo que tiver depois dele, sim. Até onde? Até aqui, ó, o 12 pertence aos dois. Entre 9 e 19 existe o 12. E ele está aqui nesse, então fechou. E aí a gente verifica só lá, ó, 19 não pertence ao lar, só pertence, quer dizer, nem ele, né? Mas tudo isso aqui, ó, não pertence ao conjunto A, está vazio aqui. E aí resulta nisso tudo aqui, ó, aberto em 9, fechado em 12. Então, vamos lá, A interseção B é 9, certo? Aberto e 12 fechado. Então está representado aí a interseção AB. Depois era a união AB, né? Então, representando o conjunto A, fechado em 4, fechado em 12. Perdão, pessoal, perdão. Aqui é fechado, tá? Então é só pintar aqui, ó. Isso aqui é fechado. Fechado em 12. Fechado em 12. Não esqueça aqui, ó. Fechado em 12. Então isso aqui símbolo tinha que estar aqui também. E agora temos o B. O B, sim, é aberto em 9 e aberto em 19. Lembrando, aqui é fechado. O 12 pertence ao conjunto A. Fechado. Fechado. Todos entre eles, e eu quero agora a união. Então a união vai entrar do 4, certo? Ao 19 aberto. Porque o 9, apesar de não pertencer a esse, pertence a esse. Então ele entra. O 12, apesar de não pertence aos dois, aqui é fechado. Conjunto fechado. Ao 19, e tudo que tem entre eles. Então ficou o quê? A união B é 4 e aberto em 9. Então, graças a Deus, não deu problema aqui, porque o 12 pertencia a esse e ele entrou. Mas aqui é fechado. Agora é o B menos D. Então, tudo que tem no B, mas não tem no B. Então, representando o conjunto B, que era aberto em 9 e aberto em 19, e o conjunto D, aberto no número infinito 14. Esse 14 está aqui, ó. 14 está entre 9 e 19. Colocou ele fechado, né? E aí ele é aberto, né? Ele é ilimitado para o menos infinito. Como eu quero tudo que está em B, está em B, mas não está em D, então isso aqui, ó, tem que sumir. Tudo isso aqui, ó, do B tem que sumir. O 14 vai ficar aberto. Vamos lá ver. Representando, ó, o 14 aberto. Bom, o 14 aberto. Por quê? O 14, ele pertence a esse aqui, ó. Então, como ele pertence também aqui, eu preciso de tirar ele. Eu não quero interseção, eu quero a diferença. E agora sim, 19. E aí ficou aberto em 14, aberto em 19. Aberto em 14, aberto em 19, tá ok. Dúvidas? Vamos lá, vamos para o próximo. Agora é o contrário, tudo está em D, mas não está em D. Vamos ver. O B representado, mais uma vez, e o D representado também. Agora eu quero tudo que está em D, mas não está em B. Então você vê que tudo do 9 ao 14 está nos dois. Então eu tenho que tirar essa parte aqui que eu estou interessado. Eu vou tirar essa parte ali. Veja que o 9 não pertence ao B, mas pertence ao D. Então ele vai entrar aqui. Ó. Vamos lá? O 9 entra. E fechado. Por que fechado? Porque se ele não pertence ao B, ele pode pertencer ao D. Porque eu quero D menos B. E mais quem? Lá não, o mundo está crescendo. Então é todo infinito, do 9 infinito. Então agora vem aqui. Do aberto em infinito até fechado em 9. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Continuando, então, próximo. Letra E. Agora veja aqui. É o complementar de um conjunto em relação a ele mesmo. Então vocês lembram que, vou ensinar, né? Passei para vocês. Que complementar de um conjunto é tudo que é a diferença, né? Só que aí nós temos um subconjunto, em relação ao subconjunto. É tudo que tem no conjunto e não tem no subconjunto. Porque se for o contrário, não dá, né? Porque o subconjunto está dentro do conjunto
Então, tudo que tem no subconjunto tem no conjunto. Então, complementar do subconjunto com o conjunto. Tá certo? E aí nós lembramos também que lá no início do conjunto nós falamos que nós conhecemos pelo menos dois subconjuntos no conjunto, que era o conjunto vazio e o próprio conjunto. Então, aqui, nós podemos fazer complementar, né? Nós podemos operar complementar, por quê? Porque o conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, aqui está certo. Posso usar complementar. Mas vamos ver no que resulta. Então, ele é aberto em 0 e aberto em 8. Tudo isso aqui. E o conjunto C de novo? Ele é aberto em 0 e aberto em 8. E tudo que tem entre eles. Certo? Agora eu tenho que pegar todos os elementos que está em C e não está em C. Aí fica difícil, né? Tudo que está em C, mas não está em C. Certo? Olha só. O 0 não está em C, então ele não entra. O 0 não está em C, ele não entra. O que tem aqui que não tem aqui? Nada. E aí o conjunto que nós representamos o nada é o conjunto vazio, representado dessa forma ou, certo? No círculo cortado. Então, complementar de um conjunto em relação a ele mesmo, que é o subconjunto dele, é o vazio. Então dá para colocar o que? O vazio ali. Agora, A união B, união C. A união B, união C. Então, vou ter que pegar os três conjuntos aqui e representar. Na verdade, já dá para raciocinar, né? Eu preciso pegar o menor de A, o menor do conjunto, que é o 0, e o maior, que é o 19. Então, dá para representar aqui, ó. Vamos lá. Agora sim, fechado. Aberto os dois. E o C, vamos representar do 0 ao 8. Certo? Agora eu quero juntar tudo. Tá certo? Eu quero juntar tudo. Então, eu vou pegar o 0. O 4 já está contado aqui uma vez, não precisa entrar aqui. O 8 também já estava contado aqui. O 9 também está contado aqui. O 12 está contado também. E o 19. Aí juntei tudo, vai do 0 ao 19. Então, do menor elemento, né? O menor elemento entre os três conjuntos, com o maior elemento entre os três conjuntos. Lembrando que aqui é limite, né? Então, o 0 aqui, ó, ele não entra. Mas tudo que está depois dele, sim. Como são infinitos números, eu não posso escrever os números, né? Então, a gente representa na reta. Aí, então, aberto em 9, em 0 e aberto em 19. Agora era aquela interseção. Então, agora vamos ter cuidado, porque agora eu tenho interseção. Então, não dá para olhar assim e ver, mas esse aqui está ali, ele está lá, ele está... Não, vamos fazer na reta que é melhor. Então, representando de novo o A, fechado, 12 fechado, 4 fechado, B, aberto e aberto, 9, 19, o C, do 0 ao 8. Então, lembrando agora que esse aqui, ele é inclusivo, né? Ele é inclusivo, é o E. O elemento tem que estar em A, tem que estar em B e tem que estar em C, para me fazer interseção. Ele é um elemento pertencente a A, a B e a C. Tá certo? Vamos ao primeiro, né? Interseção. O 0, né? O 0 é aberto, tudo bem. Mas ele não está nem no B, nem no A, então ele não entra. O 4 está no A e no C, mas não está no B. Então ele não é interseção dos três, ele não entra. O 8 está no C, que está no A, mas não está no B, ele também não entra. Agora o 9 aberto, né? Tudo que está para cá está. O 9 aqui para lá. Então, nós vamos entrar aqui, ó, o 12 e o 19. Então, você vê, o 9 está no A, mas não está no B, né? Mas tudo depois dele está. Mas não está no C. Então, não serve também. O 12 está no A e também está no B, mas não está no C, não entra. Então, resultou o quê? Resultou no vazio. Então, a interseção entre esses três conjuntos não tem elementos. Lembra no diagrama de Venn, aquela do meio, né? De três conjuntos? Não entra ninguém ali, ficou vazio, não tem nada. Representação. Agora vem esse é o, acho que é o último. Então ele quer a união da interseção de A com B e A com C. Como é que eu resolvo? Conjunto A, conjunto B, conjunto C, ou a interseção entre ele nós já vimos que é
do 0 aberto ao 12, certo? Está lá, do 9 aberto ao 12. E a próxima interseção, que é A com C, né? A com C, a interseção é do 4 fechado ao 8 fechado. Ali, e aí fechou. Então, a interseção AB é do 9 ao 12, aberto no 9. E do AC é 4 a 8. Então, já dá para ver o seguinte ali, né? Se eu quero a união entre eles, vai do menor num ao maior no outro. Vamos lá. Como é que a gente faz? A interseção B, nós fizemos. A interseção C, e agora a união das duas interseções. Vamos lá. O 4, o 8, isso. Eu quero união. Então, vou unir esse com esse. Mas vocês vejam que entre o 8 e o 9 existem infinitos números que não vão entrar. Por quê? Porque não faz parte dos dois. Certo? Não existe. Apesar de ser união, ele não existe, esses números aqui, nem nesse, nem nesse. E aí ficou desse jeito, ó. 4 fechado ao 8, união com 9 aberto ao 12. Então, nós temos A interseção B, união, A interseção C, é 4, 8 fechado, união com 9 aberto, 12. Tranquilo até aí? Entendemos? Alguma dificuldade? Entra no fórum, faz a pergunta. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Então, acabamos aqui o nosso H, certo? Acho que era o último desse exercício. E nós terminamos, então, a nossa aula de hoje. Então, lembrando que videoaula é aula dada. O aluno tem que assistir, fazer os exercícios, tá certo? Entrar no fórum, tirar as dúvidas. Então, bom estudo para vocês e terminamos a aula por hoje.